Beth. Tudo bom? Boa noite. Oi, Tony. Olá, boa noite. Tudo bom, Suzana? Quem eu já tô conhecendo um pouquinho já dá pra chamar pelo nome, né? Eu falei que logo a gente já vai estar se conhecendo melhor, então vai dar pra gente se conversar realmente, né? Se falar pelo nome. Oi, Naya. Tudo bem? Gente, olha minha cara de acabada hoje. Que correria. Oi, Laura. Tudo bom? Que correria hoje, gente. Podia vir aqui colocar um filtro, né? Mas assim, ó. A realidade da minha vida não é diferente da de vocês, tá? Acho que minha câmera tá muito alta, né, gente? Vou baixar um pouquinho. Ai, hoje foi punk, tá? Hoje foi bem punk. Foi bem corrido meu dia, tá? Mas tô aqui pra cumprir com o nosso combinado de toda semana, né, gente? Vim aqui responder as perguntas de vocês, que está muitas... Naya, tu tá sendo gentil, tá? Eu tô vendo que eu tô destruída hoje, tá, gente? Mas realmente, olha a situação. Olha, gente. Ó, não consegui nem tirar o esmalte. Mas enfim, né? Tô aqui. Realmente, hoje foi bem corrida, não parei o dia todo na loja, até não consegui responder algumas pessoas que me chamaram, né? Mas estamos aqui, tô bem feliz, eu tenho certeza que essa conversa vai servir para mim relaxar, tá? Realmente eu tô um pouquinho cansada hoje, mas eu sei que isso vai ser uma conversa bem boa, que a gente vai trocar ideias, né? Troca de conhecimentos, né? A troca de ideias, que é o nome. Boa noite, outra Beth que entrou ali. Tenho bastante pergunta, até me surpreende toda semana. Tô muito feliz com a interação de vocês, gente. Vocês não têm ideia do quanto o que eu falei semana passada é de verdade, assim, ó. Eu tô recebendo bastante pessoas estão me falando, né? Estão elogiando. Ai, Preta, tô gostando do teu conteúdo, tá sendo legal. E o que eu falo eu vou repetir para vocês. Se tá sendo bom para vocês, vocês não imaginam o quanto que isso tá sendo bom para mim, tá, gente? De verdade mesmo. Tá sendo muito bom poder sim dividir esse conhecimento com vocês, tá? Claro que nem sempre a gente consegue, né, ter o tempo, né, de responder cada um de uma maneira específica, assim, né, ou de uma maneira mais responder exatamente aquela pergunta, né, que a pessoa faz, mas é porque realmente tem semana que é punk, é muito trabalho. A minha vida aqui, como eu já falei atrás dos bastidores, continua igual a de vocês aí, então tem dia de perrengue, tem dia de problema com falta de funcionário, ou tem dia que o tecido não vem, né, não chega no tempo que a gente precisa para entregar a cortina. Então, essas coisas que às vezes a gente acaba, né, os problemas, vamos dizer assim, do dia a dia, né, que todo mundo tem, diferente se tem loja ou se é uma costureira, todo mundo tem seus perrengues, tá? Então, gente, boa noite para quem tá entrando. Boa noite, Clarice. Tem algumas que eu ainda não gravei o nome, eu já falei, mas assim, tô muito feliz antes de começar a falar. Só preciso falar mais uma coisa para vocês. Eu tô muito feliz, tem bastante gente já se inscrevendo para nossa live de lançamento de semana que vem. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, que você vai ser direcionado pro nosso grupo do WhatsApp, tá? Tô muito feliz mesmo. A gente começou, né, a divulgar ontem isso e já tá com um grupo bem legal, então eu tenho certeza que a live de lançamento vai ser maravilhosa, gente, tá? Então, ó, obrigada a todo mundo que tá acreditando, que tá gostando dos nossos conteúdos, obrigada mesmo, tá, gente? Bom, vamos começar, né, pra mim não me alongar muito. Ai, que bom, Suzana. Eu também tô bem ansiosa, tá? Vou falar, né, um pouquinho de mim, né, de novo, para quem às vezes é novo aqui, né? Que às vezes não
não me conhece, então meu nome é Elisângela. Eu trabalho há 15 anos já, né, com a loja, oficialmente loja, mas eu já trabalho com cortinas há mais tempo que isso, né. Brinco sempre que todo mundo me chama de preta e às vezes até eu esqueço do meu nome, é verdade, tá? Então todo mundo me chama de preta. E enfim, a gente todas as terças tem essa live de respostas, né? Eu até quero pedir uma opinião de vocês, porque eu acabei colocando no domingo à noite a caixinha de perguntas, né? Só que 24 horas some, né? Aí ontem à noite já sumiu e eu acabei não me ligando que já tinha sumido essa caixinha. Muita gente acabou botando pergunta, né, ali no direct. Eu também posso olhar, tá? Sem problema. Mas às vezes ali na caixinha pra mim fica mais direcionado, sabe? Fica mais fácil. Então eu coloquei no domingo porque eu imagino que talvez domingo vocês estão mais de boa, às vezes tem mais tempo de colocar. Vocês preferem que eu faça isso na segunda ou podemos manter no domingo a caixinha? Porque, como eu digo, 24 horas já some, né? Então, podemos manter no domingo a caixinha de perguntas? Depois vocês colocam a opinião de vocês ali, tá? Tá, gente, eu vou começar respondendo algumas perguntas. Como eu falei, a intenção aqui não é divulgar nome de pessoas, né? Domingo, né? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente continua no domingo. A intenção aqui nem é divulgar nome, mas se de repente eu tiver explicando aqui a pergunta que a pessoa me fez, se quiser se pronunciar, tranquilo também, né? Enfim, eu creio que às vezes a pergunta que uma fala, a outra vai... às vezes alguém pergunta algo que você tá aí, né, com dúvida também, então vai te ajudar também de alguma forma. Por isso que é tão interessante, tão importante fazer as perguntas, né? Claro que na live às vezes a gente não consegue explicar da maneira, às vezes vocês escrevem lá e eu entendo de uma forma, né? Mas enfim, vamos tentar aqui. Tá, deixa eu começar, eu listei aqui algumas, espero eu conseguir responder todas, tá, gente? Uma pessoa me perguntou sobre o seguinte, falou assim, ó, eu não tenho elevador ou trilho no teto, como medir a altura da cortina para marcar a barra? Bem, assim, ó, eu confesso para vocês que um tempo eu também não fiz dessa forma, da forma que hoje eu trabalho, tá? Pendurava às vezes no próprio tubo que eu tinha, tem que ter um tubo colocado, não tem jeito, tá? Se não colocar no teto, tem que ser na parede, porque eu penso que se a gente busca perfeição, que a ideia o que é a ideia do que eu quero passar para vocês, né? Que eu já falei em outras vezes, que para mim a cortina de alto padrão, ela não fala somente da cortina de um tecido caro. O alto padrão que eu falo é de um acabamento perfeito, de uma cortina bem montada, sabe? Para mim, o alto padrão se resume em tudo isso, tá? Desde a escolha do tecido até a forma que você vai fazer. Então, para mim, é isso que se resume, tá, gente? A cortina de alto padrão. Então, Suzana, tá travando? Gente, tá travando para vocês? Se alguém puder me responder, para mim aqui tá bem de boa, tá? Mas se vocês puderem me responder se tá travando, que às vezes pode ser que a tua internet, tá, Suzana? Se as outras pessoas puderem me responder se tá travando, daí a gente já pode ver se é isso. Continuando, tá, gente? Então, eu penso que algum cantinho, algum lugar, né? Eu não sei também qual o espaço de cada um, enfim. Obrigada, tá, gente? Talvez, Suzana, sai da live e volta novamente, tá? Às vezes tu consegue, às vezes é a tua internet, tenta fazer isso pra ver se melhora, tá? Depois tu me fala. Mesmo que, de repente, sei lá, o forro da tua casa, né, dessa pessoa que me perguntou PVC, vamos dizer assim, né? Que às vezes é um pouquinho mais ruim de prender lá no teto.
mas pelo menos um suporte na parte mais alta que você tiver disponível dentro da tua casa, tem que ser. Lembrando que a gente está explicando como fazer uma barra perfeita, tá? Então, como eu gosto de fazer tudo muito alinhado, então para mim não tem como você fazer uma barra perfeita em cima de uma mesa. E sabe por que eu falo isso? A gente aqui na loja, eu não tenho um pé direito alto, tá? A gente tá mudando agora para um galpão, acredito que em 60 dias a gente já tá lá. Justamente por conta disso, tá? Porque a gente precisa medir a cortina pendurada, tá? Então, como a gente não tem aqui na loja, o que acontece? Muitas vezes eu vou lá na casa do cliente, faço a marcação, ou eu marcava, por exemplo, eu consigo marcar até 3,5, se eu não me falha a memória aqui. Então, se a cortina era 4 metros, um exemplo, a gente marcava até onde a gente consegue aqui, né? E aumenta esse restante na mesa. Não fica 100%, tá? Posso dizer que fica uns 90%. Mas assim, se a gente tá falando de qualidade, então o 100% tem que existir, né? Porque quando a cortina tá pendurada, vamos dizer que é uma cortina de prega macho com profundidade de 3x1, tá? Então, nós vamos pegar uma cortina de 2 metros, né? Que sempre eu uso esse exemplo, que eu acho que o 2 metros é mais fácil de a gente falar, né? Calcular, é uma cortina pequena. Numa cortina de 2 metros de largura pronta na prega macho, ela vai ter 7 metros de tecido. Então, como que você vai alinhar isso numa mesa para ela ficar bem certinho, tá? Então, tem que ser no teto, tá? Eu também não tenho elevador, tá? Eu já falei na outra live que, né, aqui na loja é realmente colocada em cima da... Eu tenho um trilho e um tubo deslizante na parte mais alta que eu tenho da loja, aqui, né, no forro, assim, né, no forro não, na laje. E dali a gente tem uma trena de pedreiro, exatamente, eu falo trena de pedreiro, né, às vezes em outros lugares fala diferente, mas aquela trena, sabe aquela trena de... metal? Não, de alumínio, não sei que material é aquele, mas é aquela trena que eu tenho presa lá no teto também, e a gente puxa, coloca alfinete, conforme eu mostrei na live passada, tá? Coloca alfinete, marca com caneta que apaga, e é assim que saem as barras perfeitas que vocês veem nas postagens da loja, que tanto vocês elogiam, tá? Aí uma outra pessoa me perguntou o seguinte: quando você faz uma barra alta, você compra a mesma quantidade de tecido para tirar a altura da barra? Assim, ó, claro que no meu caso, né, que eu tenho loja, né, e, falando de quem vende, né, cortina, né, quando você vai fazer o orçamento, e por isso que é tão importante você saber quantos metros é usado, né, em cada cortina, você tem que cobrar do teu cliente. O teu cliente quer um detalhe na barra, quer enfim, uma barra, uma toma dupla, uma toma simples, algum detalhe na barra, isso tem que ser cobrado. Em outra live a gente ainda vai falar sobre isso, mas tem que ser cobrada mais a tua mão de obra, tem que ser cobrada mais de tecido. O que eu faço aqui na loja? A cortina, de novo, vou usar o 2 metros como exemplo. Então, numa cortina de prega macho, que eu vou estar usando 3.5, né? 3,5 por 1, né? Que eu acho que a maioria falam dessa forma, né? Então, eu vou pegar o 2 vezes o 3.5, vai me dar um total de 7 metros de tecido, certo? Se a cortina for dividida no meio, abertura central, tá? O que eu preciso cobrar mais? Mais 3,5 metros, que seria a metade dos 7 metros. Então, basicamente, para falar de uma forma simples de vocês entenderem, quando a cortina é dividida ao meio, você vai cobrar do teu cliente em quantidade de tecido 1,5 cortinas. Claro que vai depender muito, por exemplo, você vai colocar... daí você deve estar perguntando, tá, Preta, mas daí vai sobrar tecido. Mas você já cobrou do teu cliente, entendeu? Então, aquela sobra vai sobrar sim um pouco, você não vai usar toda a largura, né? Vamos pensar assim, o tecido tem geralmente 2,80, 3 metros. Vamos pensar que seja 3 metros de
largura que tem esse tecido, né? Você vai usar, vamos dizer que, sei lá, 2 barras, dependendo da altura, né? 2 barras duplas de 50, então você vai gastar 1,3 m com a sobra, então 2 pedaços de 1,3 m, então vai dar 2,6 m, então vai te sobrar um pedaço, né? Mas você já cobrou do teu cliente, então aquilo ali basicamente é teu lucro, né? Para quem de repente pode estar, para quem tem criatividade, gente, o que sobra de tecido nunca é sobra. Você pode sim tá inventando, coloca um guipir, faz uma cortina de cozinha, você pode estar fazendo uma cortina geralmente para uma lavanderia, você pode estar usando essa barra para embutir em outra cortina. Então, o que a gente precisa ter? Principalmente para quem vende, né? A gente precisa ter criatividade. Se a gente tem criatividade, as sobras nunca ficam sobras. Claro que aqui na loja tem um monte de sobra, tá? Porque a gente acaba não tendo tempo às vezes, mas por isso que muitas vezes eu faço as cortinas de segunda, saia box, ótimo, dá para criar muita coisa. Eu sempre falo que criatividade eu tenho, me falta tempo, né? Porque a gente foca sempre nas cortinas sob medida e acaba faltando tempo para fazer essas outras coisas. Mas eu digo para vocês que tudo pode ser aproveitado. Dá para fazer trilho de mesa, comprar um guipir bonito e colocar. Então, quem tem criatividade, dá para fazer os, como chama, que coloca na mesa lá, os, nossa, me fugiu a palavra, que eu vejo muito, que faz com aquele guipir ao redor bem bonito. Nossa, me fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Mas enfim, dá sim para aproveitar o que sobra. Então, respondendo a pergunta, se for a cortina inteira, sem divisão, aí ela acaba ficando um pouco mais cara, tá? Porque daí você tem que cobrar o dobro. E daí, isso, jogo americano. Aí vem a questão de ter o jogo de cintura, para quem tem tecido em estoque, de às vezes não fazer, às vezes acabar usando para não ficar tão caro para o teu cliente. Aí tu tem que ter o jogo de cintura, principalmente se é um tecido que você sempre utiliza. Vamos dizer o linho poliéster, que é o que todo mundo usa, né? O voile flamé, como alguns chamam, né? Então, às vezes você pode estar fazendo um aproveitamento. Você cobra o teu cliente em tecido, né? Uma cortina e meia, mas aí você perde, vamos dizer, um pouquinho aqui, mas daí lá na frente você ganha, tá? Então, isso daí, aí vai depender de como que você trabalha, de como que você faz suas vendas, enfim, tá? E se você é costureira, e aí você tem que passar isso pro teu cliente, né? Preta, meu cliente não quer gastar porque achou muito caro. Aí você pode dar sugestão para ele, principalmente se for prega macho, você utilizar metade do tecido, fazer uma emenda com que ela fique, a prega sempre é bem virada, né? Fazer com que a emenda fique para trás, tá? Também dá. Então, isso aí é o jogo de cintura que eu falo, né? Que daí a gente tem que ter para poder fazer o aproveitamento ou enfim, dependendo de como você faz a venda para o cliente, tá? Tá, uma outra pessoa me perguntou assim, detalhes em cortinas como toma, debrum, existe uma regra de largura das pregas ou fita debrum? Bem, vamos falar do debrum. Deixa eu só ver o que a Laura perguntou ali. A mão de obra também, uma cortina e meia, valor? Sim, a mão de obra, assim, claro que isso é bem variável. Primeiro, de região, só vou responder a Laura antes de passar para outra. De região, tá? De repente eu vou dizer, o preço que eu cobro uma cortina é um preço, mas quem mora, sei lá, Nordeste, São Paulo, enfim, é outro preço. Então, assim, cada região tem uma forma de cobrar, né? Mas uma coisa vocês têm que ter consciência. Por isso, tão importante fazer algo muito bem feito. Porque às vezes as pessoas falam assim, Preta, mas o cliente acha muito caro. Então, o que eu sugiro para vocês? Vocês podem abrir mão jamais de qualidade, mas pode dar uma sugestão, talvez, de fazer uma prega com uma profundidade um pouquinho menor, ou enfim,
fazer aquela barra que eu disse pra vocês, né? Que já fiz um vídeo lá, aquela embutida que daí gasta menos tecido. Mas assim, ó, tem que deixar o cliente ciente disso, dessas questões, tá? Mas a mão de obra é muito importante, porque principalmente a barra, quando ela tem detalhes assim, ela é muito trabalhosa, gente. Então tem que cobrar um pouco a mais, até porque você tá oferecendo algo a mais pro teu cliente, certo? Você tá oferecendo para ele, você não tá oferecendo uma cortina simples, você tá oferecendo uma cortina elaborada, com detalhe na barra, entendeu? Então tem que ser cobrada um pouco mais, tá? Talvez, não vou cobrar uma cortina e meia, mas você tem que criar uma... vou chutar aqui, né? Vamos dizer que, você tem que, sei lá, você cobra R$300 fazer uma cortina completa, sei lá. Você tem que cobrar pelo menos um pouco a mais, pensando que você vai gastar o teu tempo a mais para fazer aquela barra, para fazer aquela toma. Então tem que ser cobrado, tá, Laura? Dizer valor é um pouquinho complicado, porque como eu digo, cada um trabalha de uma forma, né? Tá, com relação a detalhes em cortinas como toma debrum, existe uma regra de largura das pregas ou fita debrum? Bom, o debrum, tá? Indiferente se ele for cortado do mesmo tecido da cortina ou se ele for cortado de um tecido diferente, você pode usar, vários, pode usar veludo, pode usar shantung, pode usar do próprio linho, pode usar... Geralmente, o tecido, quando ele é encorpado, ele fica muito bonito, tá? Se colocar no debrum, tá? Então, shantung e veludo fica muito legal. Cuidando do veludo sempre, que o veludo, a gente chama aqui que o veludo tem pé, né? Tem lado, né? Então, dependendo do lado, ele fica com cor diferente, né? Então, o veludo tem que ter um pouco de cuidado. Também vai depender do gosto do cliente. Eu vou falar sempre aqui o que eu gosto de usar, o que eu costumo usar aqui, tá? Mas tem algumas coisas que não existe regras. Vai de a gente analisar o que fica mais bonito, né? Enfim, eu gosto de trabalhar com debrum cortado com 5 centímetros, tá? Eu acho que fica bem legal. Por quê? 5 centímetros dobrado vai dar 2,5, certo? Eu tenho uma regra que eu gosto de usar, e essa é a minha regra para todas as cortinas que eu corto, que 1,5 serve para costura interna, tá? Então, isso quer dizer que vai me sobrar um debrum de 1 centímetro pronto. Eu acho que a medida não é nem muito e nem pouco. Mas, Preta, eu posso fazer um pouco mais largo? Pode. Mas sempre o importante, gente, quando vocês vão montar uma cortina, fazem um teste num retalho. Porque assim, aí vocês vão lá e cortam, sei lá, com 7 centímetros, com 6 centímetros. Aí vocês fazem o teste, porque depende muito do tecido. De repente tu vai usar um shantung, que o shantung é um tecido mais encorpadinho. Então, dá pra colocar um tecido um pouquinho, um debrum um pouquinho mais largo, que ele vai se manter em pezinho, né? Tem que cuidar nisso, né? Mas isso é muito, assim, a barra de debrum é algo que penso que não muito largo para não ficar exagerado, né? Não ficar... a intenção da barra de debrum é ficar delicado, então acho que não muito grande, tá? Mas não existe uma regra. Regra de largura de pregas. Assim, a largura de pregas depende muito também de cada modelo, né? Ou de cada espaço que você vai fazer a cortina. Se você for fazer o mínimo 10 centímetros, tá? Entre elas, senão fica muito estreito, eu não gosto. Mas assim, 11, se o espaço é grande, uma prega mais larga fica bonito, tá? O mais importante é ter quantidade de tecido para ela ficar, sabe aquelas... Eu falo muito da prega macho, né? Porque eu vendo prega macho, tá? Bastante, gosto da prega macho. Então, a gente tem que cuidar de não oferecer pouco tecido para o cliente. Naquele vídeo que eu já postei, que tá aqui no meu perfil do Insta e tá no YouTube também, falando sobre o transpasse das pregas, aquela lá tá na regra de 3,5 por 1, que quer dizer sempre 2 centímetros a mais atrás do que tem na frente. Então, aquela que eu postei, 10 centímetros na frente, 12 atrás. Quando eu abro a prega, tô até com vergonha de mostrar as minhas unhas.
Quando eu abro a prega, ela vai ter 1 centímetro cada lado de transpasse, que é onde eu faço aqueles arremates, né? Então, quem ainda não viu esse vídeo, volta lá na página aqui do Insta ou lá no YouTube, tem um vídeo mostrando, né, como que fica a prega ali, mostrando, eu até abrindo e tal. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Com esse 3,5 por 1, que eu acho que fica um transpasse muito legal. Tenta não economizar muito no tecido nesse sentido, porque às vezes o barato que eu digo, a economia que tu vai ter no tecido não vai te dar aquele resultado daquela cortina linda que você vê lá pendurada, aquela prega bem onduladinha. Essa ondulação perfeita é a quantidade de tecido que tem, tá? Isso é muito importante também. Gente, tá bom o áudio? Vocês estão conseguindo entender? Estão gostando do conteúdo? Estão tão quietinhas aí do outro lado hoje? Não estão conseguindo entender a forma que eu tô explicando? Podem ir me falando, tá? Tá, deixa eu ver mais uma outra pergunta. Tá, vou perguntar essa outra daqui. Tá bom, Naya? Então tá bom, vamos seguir. Ô, Beth, já vou responder tua pergunta aqui, tá? Tá, assim, ó. Uma outra pessoa me perguntou como que é o cálculo de prega macho, tá? Eu gosto de usar, tá? Sempre, se eu pudesse, eu só usava essa regra, tá? Mas aí tem a questão de, às vezes eu quero, o cliente disse, Preta, eu preciso um pouquinho, diminuir um pouquinho o valor do teu orçamento. O que que dá para fazer? Não diminuindo qualidade, mas daí, vamos lá diminuir um pouquinho a profundidade das pregas, que mesmo assim vai ficar bom, tá? Então, eu gosto de trabalhar com dois tipos, tá? 90% do que eu vendo, do que vocês vê nas postagens da Cortina e Companhia, ou até que eu tô postando aqui no perfil da Cortina de Alto Padrão, é com o 3,5 por 1. Vou explicar, porque, né, me perguntaram como que faz o cálculo. Então, eu sei que muita gente já sabe, mas, né, vamos responder a todo mundo que me perguntou. Vou usar de novo o exemplo de 2 metros, né? Vamos fazer... Tu vai pegar a largura do espaço que você vai precisar, né? 2 metros, 2,60, enfim... Você vai pegar a largura vezes o 3,5, tá? Eu gosto de trabalhar nessa forma porque se a gente fizer 10 na frente, na prega macho, tá? De novo, tô falando da prega macho. Se a gente fizer 10 na frente, com 12 de profundidade, para ter aquele transpasse, como eu tava explicando, ela fica... Nossa, é a regra assim que mais se aproxima da quantidade de tecido pra gente não ter perca, tá? Então, fica muito bom, tá? Então, essa regra, eu sempre falo uma coisa aqui, gente. Regra é regra. Não importa o tamanho da cortina, regra é regra. Então, se você usar essa regra de 3,5 por 1, vai funcionar, tá? O que você tem que prestar atenção? Sim, Gislaine, era isso que eu ia te falar. As duas formas que eu tenho é 3,5 por 1 ou 3,30 por 1, tá? Que daí ela não dá o 12 de 1 centímetro cada lado de transpasse, tá? Ela vai dar só meio, tá? Porque na prática, né? Gosto sempre de falar de uma língua que todo mundo entenda. 10 na frente, 11 atrás. Então, quando você abrir a prega, vai dar o quê? Meio centímetro cada lado. Então, por que eu não gosto muito? Porque eu, como uso a entretela para fazer a prega, se ela tiver pouco transpasse, é ruim até para fazer. O que eu gosto de usar essa 3,30 por 1? Quando é a cortina com o forro costurado junto, geralmente eu uso essa. Porque não tem necessidade daí fazer a outra, porque daí eu acho que fica muito tecido. Tá? Mas enfim, se Preta, eu quero fazer com 3,30 por 1,
dá pra fazer que também fica bom, tá? Então é muito simples, largura vezes a regra que você quer usar, a largura vezes o 3,30 ou a largura vezes o 3,5, tá? Não sei se deu pra entender, tá? Mas geralmente é isso que eu faço. Me perguntaram também o cálculo sobre quantidade de tecido para prega americana. Sabe que a prega americana é uma prega que eu quase não vendo, tá? E eu sempre gosto de passar para o cliente o que eu sei que o resultado vai ficar perfeito, tá? Sabe aquela coisa de a gente dizer que a gente induz o cliente a comprar o que a gente quer? Mas a questão de quando eu falo o que eu quero é por conta do resultado, tá? Que eu sei que vai ficar bom. Então, se eu pudesse, eu vendia só prega macho. Mas acho que a prega americana, eu acho ela muito bonita. Vou falar o porquê que eu, preta, não gosto muito da prega americana. Porque eu sou apaixonada pelo alinhamento. Pra mim, o alinhamento da cortina é tudo. E na prega macho, isso é a que mais se alinha, tá? A prega americana, como eu já falei, né? Eu sigo várias lojas e adoro seguir, né? Gosto de ver também o trabalho das outras companheiras de trabalho, vamos dizer assim, né? Tem gente que faz a prega americana. Já disse que eu tô até com vergonha de mexer aqui por causa da minha unha, que não deu nem tempo de tirar o esmalte. Tem gente que faz a preguinha. Hoje não deu tempo nem de eu trazer um tecido aqui, gente. Mas eu acho que vai dar pra entender, tá? Vou dobrar aqui. Só pra mostrar pra vocês. Nossa, ficou bem feia a minha dobra, tá? Mas só pra explicar, né? Prega americana, assim, tá? Ó, num papel. Olha que feio que ficou. Quando é prega americana, tem gente que faz a prega assim e aqui o espaço, vamos dizer que é 2 metros, né? Lá vou eu de novo usar o 2 metros. Tem gente que faz aqui e faz aqui esticadinho e já dá a sequência da prega e só faz aquela quantidade de tecido. Tem gente que deixa essa parte aqui, o meio, ficar um pouquinho mais para trás, assim, ó. Que daí automaticamente essas pregas aqui vão ficar mais juntas, tá? Então, te confesso que pelo fato de eu também não vender muito, até porque, enfim, não é a minha primeira opção, vamos dizer, de modelo, mas eu quando faço o cálculo de 3,30, mas eu sei que dá pra fazer com menos, tá? Se ficar mais esticadinha, mas eu tô falando do que eu gosto de fazer, tá? Que ela fica um pouquinho mais junta. E por que eu tava falando que eu não gosto às vezes não é que eu não gosto, eu uso menos a prega americana, porque a prega americana eu acho linda em cima, mas a escolha do tecido tem que ser certeira, né? Porque senão ela cai muito aberta aqui embaixo. Então acaba ficando um pouquinho volumosa, dependendo do tecido, tá? Eu já vi cortinas com prega americana lindíssimas, mas tem que ser muito certeiro na escolha do tecido. Tem que ter um tecido com bastante caimento, tá? Não pode ser um tecido meio duro, meio armado. Por isso que a gente tem que se preocupar muito em ter o conhecimento do tecido, tá? Quando eu falo aqui, gente, hoje até uma pessoa me perguntou e falou assim pra mim, né? Como faz para ficar essa cortina tão linda quando tá na foto, o alinhamento, né? Até falou assim, tu arruma para bater a foto? Claro, né, que às vezes a gente arruma, né? Todo mundo, né? Quando vai fazer uma foto, se a gente vai fazer uma foto também se arruma. A gente quer mostrar para o cliente o melhor. Mas, se fizer, a escolher bem o tecido, fazer a quantidade correta de tecido para cada modelo, não tem erro, gente. Ela fica bom, sabe? Então, por isso que como eu falo muito bato sempre na mesma tecla. A cortina de alto padrão, ela envolve um monte de coisa, tá? Principalmente a escolha do tecido e do modelo correto,
tá, gente? Então isso é muito, muito importante. E a gente vai ter bastante live toda semana. Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre isso também, tá? Sobre quais os tecidos mais corretos para cada modelo, né? Então essa é a resposta que eu dei para uma pessoa que me perguntou sobre como fazer a prega perfeita, né? Ensinar a fazer a prega agora numa live até um pouquinho complicado, tá, gente? Não que eu não queira ensinar, é só porque tem coisa... Eu poderia vir aqui e fazer a dobrar no papel, mas eu acho isso... Não gosto, tá? Eu gosto de fazer na prática. Então, quem sabe numa live um pouco mais pra frente eu me organize, talvez até não na live de perguntas, porque a de perguntas tem bastante questionamentos, assim, de vários assuntos, mas em uma live de quinta a gente pode sim estar montando ou passando dicas de como se monta uma prega macho, tá? Eu acho que seria bem interessante. Mas eu posso garantir para vocês que é super simples. A gente precisa ter algumas técnicas para montar, umas técnicas para colocar a entretela, que é muito importante, a escolha da entretela correta, a forma que você vai colocar, até, gente, a forma de segurar o tecido. Tem vários macetes que eu chamo, tá? Dicas. E tem algumas coisas que a gente precisa sim mostrar na prática. Porque às vezes eu falar, por mais que eu queira passar para vocês, eu não consigo, tá? Tem alguns macetes. Lembram que na semana passada eu comentei sobre o calcador? Por mais que tu tenha a tua máquina com a pressão, né? A pressão, né, da máquina, né? Por mais que aquela pressão esteja solta, né? Porque para fazer cortina jamais tu pode ter ela com muita pressão. Por quê? Quando a gente coloca os dois tecidos, tá? Automaticamente o teu calcador vai empurrando e automaticamente os dentinhos vão puxando. Se você não souber fazer esse jogo de cintura com as tuas mãos, na hora de você costurar, tua cortina não vai ficar boa. Isso eu tô falando numa barra lateral, eu tô falando numa prega de entretela, eu tô falando numa emenda de cortina com o pé direito duplo. Tem que ser feito da forma correta a emenda. Eu digo para as meninas quando começam a trabalhar aqui, que essa regra que eu acabo fazendo automático, meu cérebro já senta ali na máquina e já faz automático. Eu nem percebo, juro, é igual dirigir carro. Não tem quando a gente começa a dirigir carro, que a gente começa a aprender, que a gente tem que pensar em trocar marcha, que tu tem que botar o pé na embreagem para daí tu ir soltando para tu arrancar o carro. Quando a gente começa a dirigir, a gente começa a pensar tudo, cada processo como tu tem que fazer, certo? Depois que você aprende, você faz isso automático. Você troca a marcha, você bota o pé na embreagem, acelera e freia quando tem que fazer. Você não para pensar o que você tem que fazer. Assim é com a costura. Quando a gente começa, a gente precisa pensar, poxa vida, quando eu venho aqui ali atrás no ateliê, que eu tô sempre, a minha loja, eu tenho uma loja física, né? Nos fundos tem o ateliê, então eu tô sempre junto, tá? Eu já vou indo, já vou dizendo, gente, essa barra aqui tem que desmanchar, porque foi a maneira de costurar. Eu vejo certinho, tem um lugar que tá mais franzido, outro lugar que tá mais liso. Então isso é o que é? Os macetes que a gente tem que levar para sempre. Então a tua cortina vai ficar bem feita se você aprender a fazer esses macetes. O segredinho, e depende de cada tecido também. Um tu firma mais, outro tu solta mais. E essa regra se aplica inclusive para colocar entretela, tá? Porque a máquina que prega entretela, a pressão tem que ser quase que 100, tá? Esse é o grande segredo de pregar entretela de uma forma correta, tá? Numa próxima live a gente vai falar sobre isso também. Outra pessoa me perguntou, sim, precisa de habilidade. A Laura me perguntou aqui, gente, sobre ferro, né? Ferro de qualidade de passar. Gente, desculpa se às vezes uma pergunta foi pra cima, tá? É que às vezes eu consigo ver algumas, mas às vezes eu me perco se eu ficar só olhando aqui, tá? Laura, ferro de qualidade de passar, dica. Laura, eu vou te falar assim, ó, ferro
Primeira coisa, tá? Que eu vou falar pra vocês, e assim, gosto que vocês, se vocês talvez não trabalham dessa forma, eu até gosto que vocês falem, porque isso aqui é o trocando ideias, tá? Ah, não, desculpa, hoje é de resposta, né? Mas também é uma troca de ideias. Assim, ó, tô vendo? Valeu, obrigada ali. Ó, tá vendo como eu fujo do foco? Deixa eu ver aqui, gente. Isso aí, gente, pera aí, ó. Deixa eu ver aqui. Sobre o ferro de passar. Gente, eu só uso ferro de passar pra barra embaixo, tá? Barra lateral com ferro, pra mim, já faz, ó, muitos anos que eu não uso, tá? Eu uso somente o vaporizador, tá? Barra lateral pra mim com ferro, não, na minha opinião, não fica boa, tá? Eu não gosto de barra achatada. Eu gosto de barra perfeita, assim, mas não achatada com a pressão do ferro. Barra embaixo, sim. Ferro bem passadinho. Uso muito vaporizador, tá, gente? Sobre a entretela, uma de melhor qualidade, eu uso a de TNT. Até eu passei para algumas pessoas o contato do meu representante da entretela. Brinquei com o Edgol, vai rolar uma comissão aí, que eu tô passando um monte de gente. Mentira. Mas assim, a entretela tem que ver gramatura, tá? Tem que ver questão de gramatura. Eu gosto da de TNT de 150 gramas, tá? Ó, ó, viu? É isso aí, Nina. Aí, ó, dando ideias. Aí, ó, aprender a dirigir, ó. Eu não consigo fazer sem passar. Ô, Naya, assim, ó. Eu vou... Meu, tem tanta coisa pra nós falar nessas lives, gente. Gente, quem precisar do contato, amanhã me chama que eu passo, tá? Eu acho que ele manda pro Brasil inteiro, né? Não sei nem de que estão me pedindo ali de que estado que é, mas assim, ó, eu trabalho com uma que eu gosto bastante, tá? Eu já comprei algumas que não são tão boas. Ô, Naya, assim, ó, o dia que tu começar a usar o vaporizador pra tua cortina, que também tem truque pra passar, gente. Nós temos muita coisa pra falar, gente. Meu Deus do céu. Santa Catarina, show de bola. É daqui de Santa Catarina mesmo, tá? Ele é muito bom, tá? Eu não sei de onde ele compra. Vou te falar que ele é o representante da Reta Têxtil, tá? E ele traz as entretelas pra mim. Inclusive, hoje eu recebi um monte. Tá, deixa eu ver aqui, vou passar. Só me lembre depois, que eu olho aqui, depois eu vou esquecer, tá? Pode me mandar lá no direct, pode me mandar, tá? Que daí eu vou perguntar, eu vou pedir. A de Castro, eu confesso pra vocês que eu não sei a marca que ele me vende, tá? Como ele é meu representante de tecidos e ele me trouxe há muitos anos uma Intertela, muitos anos não, vamos dizer uns 2 anos. Uma Intertela boa, que eu já comprei de vários. E depois que eu comprei dele, eu nunca mais larguei, tá? Sempre comprei dele, tá? Tem um vaporizador, mas não gosto, acho ele fraco. Tem que ver a potência dele, tá? Vaporizador pra cortina é tudo de bom, gente. Gente, quem não usa vaporizador pra cortina... Uma coisa que eu não posso esquecer de falar pra vocês, vaporizador tem que ter cuidado também com tecidos, tá? Tem alguns tecidos, quando eu não conheço o tecido, eu sempre faço um testezinho antes, tá? Porque o vaporizador é danado, tá? Mas eu acho, pra mim, o vaporizador é acabamento. Eu não vivo, aqui na loja eu sempre tenho 2 e ferro, né? Que eu comecei a responder, já pulei pra outra coisa. O ferro, gente, tem que ter muito cuidado com temperatura de ferro. Vocês já viram, eu vou falar um caso aqui na loja que já aconteceu com bastante frequência, inclusive aconteceu semana passada, tá? A gente fez uma cortina com o pé direito alto e a menina que passou, ela é costureira da loja e ela foi ajudar a gente, né? Ela fez a emenda e ela foi passar, porque eu gosto de, antes de marcar, passar. Só que o ferro, acho que o ferro tava meio doido, enfim, passou com o ferro um pouco quente. Gente, repuxou tudo. Ó, aqui a lateral da cortina, ó, a rabisqueira, vou até virar, né? Aqui a lateral da cortina com a emenda aqui, tá? Vamos pensar assim, aonde? Assim, ó, vou até fazer uma marcação pra vocês entenderem. Aqui, ó, onde ela passou o ferro aqui e não tava pegando fogo, tá, gente? Meu Deus, deixa eu esconder minha unha aqui. Ficou repuxado. Então, gente, o ferro é algo que vocês têm que ter muito, muito cuidado, tá?
Melhor amigo é o ferro. Eu gosto muito, muito, muito do vaporizador para as barras. Eu ainda vou mostrar para vocês a diferença. Fica muito bom, gente. Fazem o teste e depois vocês me contam, tá? Sobre o vaporizador. Também tem que ter um segredinho, tá? Tem que cuidar, porque se você firmar aqui a barra e vaporizar aqui e puxar, ela pode esticar, tá? Então tem que cuidar. Gente, 15 para as 9. Tá, me perguntaram sobre se eu troco o calcador para fazer o sotache. Eu não troco, claro que eu falo sempre do que eu uso, tá? Eu não sei se existe sotache mais largo. O que eu conheço é tudo a mesma largura. Então ele cabe, vocês viram no vídeo que eu postei? Ele cabe bem no meio como é que fala? Do calcador, daquelas duas coisinhas, ele cabe bem aqui no meio, tá? Então eu não troco, é o mesmo, tá? A dica de um vaporizador bom, o que você tem que cuidar? O que tem que cuidar é na questão da potência. Eu posso te responder essa pergunta, tá? Depois. Eu agora não vou lembrar de cabeça, tá? Mas tem que cuidar bastante não pode ser muito fraco, tá? E ó, eu também não gosto. Eu já vi gente que trabalha com aquele de mão pequenininho, que acho mais prático de levar junto. Eu particularmente não gosto. Eu gosto daquele grande industrial mesmo que dá trabalho, tá? Para levar para o cliente, fazer a finalização lá no cliente, às vezes dá trabalho, mas eu gosto daquele porque ele é mais potente, tá? Acho que o vaporizador é muito bom. Tá, vou responder mais uma pergunta. Eu acho que eu tenho duas aqui. Tá. Uma pessoa me perguntou como faz barra postiça dupla, exemplo, uma barra de 30 centímetros. Bom, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas se for aquela dupla tipo envelope, que igual eu mostrei semana passada na de Debrum, porque a barra de Debrum, se você não quiser o Debrum, você pode fazer aquela barra da mesma forma, né? Aquela que você coloca a cortina aqui dentro, né? Que a barra fica aqui. Mas se você fizer menor que 30, você não vai conseguir, tá? Porque a cortina realmente não vai ficar ali dentro. O que eu faço quando a barra é um pouco estreita, que o tecido não é tão grosso? Dá trabalho, mas eu faço assim. Eu pego a tira, o pedaço que eu cortei pra barra, eu faço uma marcação. Uso caneta que apaga direto, tá? Então, pois é. É Christian, né? Acho que é esse teu nome, né? Então, daí eu faço assim, ó, quando é um pouco estreito, mas ó, vou te falar que a cortina tem que ser, primeira coisa, não muito grande pra conseguir colocar ali dentro, tá? Porque senão depois tu não consegue, porque tem muito volume ali, e daí o que é o perigo disso? Ficar esgaçado, principalmente no linho, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Mas, Christian, assim, ó, aí eu uso muito a caneta que apaga, tá? Não sei se você viu, né, na outra live que eu uso direto a caneta que apaga. Eu acho que essa sim é minha amigona, essa caneta. Então eu marco a metade, bem certinho a metade da toma, né? E dobro a cortina no meio, depois de cortadinho, e marco também a metade. Aí eu costuro do meio pra cá, do meio pra lá, tá? Aí é a única forma que eu ainda consigo fazer, mas eu te digo que menor que isso, tu vai passar trabalho, tá? Infelizmente, tá? Então, porque daí não tem espaço, né, pra tu poder colocar a cortina ali dentro, né, daí dessa forma tu não vai conseguir, pra fazer ela sem a costura aparente tu não vai conseguir. Gente, deixa eu ver, quase 10 para as 9. Gente, assim, ó, eu acho que, deixa eu ver, vocês me desculpam se ficou alguma pra trás, eu vou tentar... Semana que vem eu vou tentar colocar essa caixinha, vou tentar colocar na segunda, no domingo e na segunda, para quem não conseguir, porque o que acontece? Como eu já falei, né, que a minha vida também é muito corrida, às vezes pode ser que ficou alguma pergunta para trás e por mais que eu tentei, hoje eu cheguei super atrasada aqui, e talvez eu não consiga ter puxado as conversas lá de trás, porque daí uns me mandam no direct, outros mandam, às vezes respondem lá, né, numa live, ou enfim, alguma coisa lá numa postagem que eu fiz, então acaba ficando um pouco perdido, e eu não queria deixar ninguém sem responder, tá, gente? Então eu vou ver se talvez na próxima semana eu poste no domingo e na segunda, e acaba ficando tudo alinhado pra mim, né?
Mas eu creio que eu consegui responder. Se ficou alguma para trás, por favor, me perdoem. Na próxima, colocam lá que eu vou responder. Gente, deixa eu só falar uma coisa muito boa que eu tô feliz. Já recebi algumas pessoas já mandaram para mim que o que a gente fez explicação na live passada da barra com Debrum já estão conseguindo montar cortina, mesmo a gente mostrando ali só com um alfinete. Gente, vocês não têm noção como eu tô feliz com isso, porque esse é o propósito, tá? De passar para vocês dicas para sim melhorar, transformar a vida de vocês, mudar o trabalho de vocês, trazer, trocar conhecimentos, né? Então, o que acontece? Eu acho que foi com o Christian que eu falei, né? Que tem algumas pessoas que às vezes a gente conversa um pouquinho lá no direct e eu gosto de conversar, sabe por quê? Porque pra mim é muito importante saber de onde que vocês são. Eu tô vendo assim, ó, tô muito feliz no nosso grupo do WhatsApp. Gente, tem gente do Brasil inteiro, então eu tô muito feliz com isso, gente. Vocês não têm noção. Eu imaginei que ia ter um número de pessoas, né? Mas, sei lá, nunca imaginei que fosse assim, Brasil inteiro. Eu tô muito feliz com isso, tá, gente? Muito feliz e todo mundo gostando do conteúdo. Isso me deixa mais com vontade de continuar isso, sabe? De verdade. De verdade. Então, assim, começo a falar e já começo a fugir do foco aqui. Ô, Christian, eu vou te responder essa na próxima, tá? Se der tempinho, eu só quero finalizar esse meu raciocínio. Então, gente, eu fiquei muito feliz, porque assim, às vezes o que eu vou passar aqui é uma técnica diferente, porque não é que só a minha técnica vai dar certo, mas às vezes a gente tá quebrando a cabeça porque tá fazendo de uma forma diferente. Ou também, eu tenho certeza que eu também vou aprender com vocês, que às vezes vocês vão me passar dicas, tá? Vocês também vão me passar dicas e essa troca, essa conversa nossa é muito importante por conta disso, sabe? Da gente trocar as informações. Eu já falei isso, quem me dera quando eu comecei tivesse alguém para vir e falar sobre, né, como fazer e como que fica melhor. Quem trabalha comigo sabe, eu também gosto de conversar com elas, trocar ideias, porque assim, uma cabeça pensa, mas um monte pensa melhor ainda, sabe? E por isso que eu falo, às vezes a pergunta que um faz aqui vai responder a que a outra estava com dúvida, que às vezes não teve tempo ou até ficou com vergonha de perguntar, né? Então essa troca de informações é muito importante. Eu fiquei muito feliz, a Clarice ali, Então assim, fiquei muito feliz, Clarice. Amanhã eu vou te chamar para, né, te dar mais umas dicasinhas, mas nossa, para tua primeira barra ficou, perfeita. Adorei mesmo. Tô de verdade assim, muito feliz por conta disso, tá? Porque tô querendo olhar um pouquinho os comentários de vocês, porque o propósito é esse, tá, gente? De vocês assim, chegar assim a fazer aquela cortina perfeita, porque hoje eu conversei, eu acho que com a Suzana, né? Agora há pouquinho, tô lembrando o nome que eu falei contigo agora há pouco, tá, Suzana? Que eu sou um pouco ruim de gravar nome. E assim, eu perguntei pra ela, né, sobre, né, como que me achou, perguntei de onde que ela é e tal, então assim, é legal, porque me viu lá no Instagram e disse que já gostou do trabalho. Então, é para isso, a gente tá aqui para isso. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, meu Deus, para mim tá sendo maravilhoso. Como eu falei para vocês, eu tava super cansada e isso para mim, já tô até leve. Obrigada a vocês que isso tudo aqui é para quem? Para vocês, entendeu? Tudo que a gente tá fazendo aqui é para vocês e por vocês. É vocês que vão fazer isso aqui crescer mais ainda. Quanto mais pessoas vocês conseguirem trazer para o nosso grupo, trazer para a página do Instagram, quanto mais a gente poder divulgar isso, mais pessoas a gente vai transformar. Mais vidas de pessoas vão ser transformadas, entendeu? Então isso que é o legal, isso que é o legal de verdade. Obrigada mesmo, meu Deus. Sem palavras para agradecer vocês. Gente, tô de olho no meu relógio aqui, né? Porque eu já disse que eu falo demais, tá? Convidando vocês para
Quinta-feira, a nossa live, a conversa, o bate-papo, a conversa com o arquiteto. Já falei na outra live, mas quem não escutou, quem não viu. Então, assim, a nossa primeira live com arquitetos vai ser com a Dani. Ela é minha filha, para quem não sabe, né? Assim, e além de ela ser minha filha, né? Claro que eu, como primeira convidada, ia ser ela. Mas ela, assim, ela é uma super profissional. E por que eu chamei ela? Porque eu acho muito importante, tá? A gente ter conhecimento de como a gente vai combinar ambientes com cortinas. Então essa conversa de quinta-feira eu quero vocês aqui de novo, tá? Pra gente conversar sobre isso, trocar ideias sobre isso, tá? Então assim, eu tô muito feliz que a minha filha vai participar junto comigo. Eu ainda não fiz nenhuma live, né, com convidados, então vai ser nossa primeira. Espero que dê tudo certo, vai dar. Mas todos os assuntos são importantes, tá, gente? Todos. Por mais que às vezes a gente pensa, eu não vou assistir isso ali porque né, não gosto. Confesso pra vocês uma coisa, tá? Lá atrás, quando eu comecei, eu também achava que arquiteto era tudo chato, tá? E hoje eu posso dizer pra vocês que sim, quando a minha filha decidiu fazer arquitetura, eu vi o quanto que ela estuda, o quanto que ela é dedicada, o quanto que é trabalhoso fazer um projeto. Então, o que acontece? Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, é o arquiteto. Porque quando ele está numa obra, quando ele é contratado por alguém para fazer um trabalho, a gente precisa respeitar. Então, sim, a troca de ideias com os arquitetos é muito bom. Isso serve para quem vende a cortina, quem tem loja física ou que não tem, mas que tem o contato direto com o arquiteto, a gente tem esse respeito por ele, por esse profissional. Porque é muito importante e é tão legal quando a gente trabalha com vários arquitetos, né? Mas é tão legal quando a gente tem essa afinidade, né? Quando a gente consegue entender o que o arquiteto quer passar pra gente, sabe? Então, por isso, eu repito, é muito importante vocês assistirem, para vocês terem também esse conhecimento. Isso faz parte da venda, gente. Então, é muito importante. Tá? Eu espero vocês todos na quinta, tá? Falando sobre o meu curso, que eu tô super feliz e empolgada e cada vez mais, tá? Cada vez mais, porque assim, se aqui nas lives já é bom, a gente tá conseguindo trocar ideias, vocês imaginam quanto conhecimento, quanta coisa legal, quanta coisa boa a gente vai ter para passar para vocês, sabe? Então, gente, assistam a live de lançamento. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, vai lá no YouTube, porque a live de lançamento, só quem estiver inscrito vai poder participar, tá? Então, não fica de fora, tá? É totalmente gratuito, então não fique para trás, porque você vai se arrepender se você perder, tá? Então vai lá, assiste a live. Eu tô preparando um conteúdo muito legal para o dia da live, tá? Então, enfim, não vou falar porque vocês têm que ficar curiosos mesmo para vocês ir lá assistir a live, porque vai ser muito bom, tá, gente? O meu Instagram já avisou, já tenho mais 1 minuto e meio só, gente. Eu quero agradecer todo mundo, que bom, ó, o pessoal comentando. Gente, que bom, tô muito feliz, tá? Tô muito feliz com a interação de vocês. Tô assim, que bom que a live também fica gravada, né, gente? Então, eu sei que não é fácil, tá? Vocês virem aqui, ficar ali 1 hora me escutando, né? Imagina. Mas assim, o legal é isso, né? Porque daí quem não tem tempo, às vezes tem compromisso, a gente sabe que nem todo mundo vai poder participar rigorosamente todo dia, né? Mas por isso que a gente deixa a live gravada, para vocês buscarem um pouquinho lá, né? Essas pouquinhas dicas que a gente passa, que seja tão tão grandioso para vocês, tá, gente? Então, obrigada a cada uma de vocês que me acompanhou hoje. Foi muito, muito bom. Tô assim muito feliz. Desculpa se eu não respondi todo mundo, tá, gente? Mas como eu falei, semana que vem eu vou tentar colocar
isso lá na caixinha, para vocês poderem, ninguém ficar de fora. Obrigado, filha. Minha filha ali mandando. Ó, a Marli que trabalha comigo. Gente, obrigada de coração a todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês, tá? Obrigada a vocês.